Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar você para um momento especial de oração, onde vamos nos entregar completamente à presença do Espírito Santo, buscando não apenas a cura interior e exterior, mas também a manifestação genuína dos frutos do Espírito em nossa vida. Em meio às dificuldades, às lutas diárias e às incertezas do mundo, o Espírito Santo é aquele que nos renova, que nos consola, que nos transforma. Essa oração é um convite sincero para que Ele habite em nós com liberdade, trazendo paz, amor, paciência, bondade, domínio próprio e tantas outras virtudes que nos tornam mais próximos do coração de Deus. Neste vídeo, você será guiado por palavras de fé e esperança, com linguagem simples e acolhedora, para que qualquer pessoa, independentemente de quem seja ou de onde esteja, possa se sentir tocada e abraçada pela presença divina. Estamos aqui para buscar juntos um derramar sobrenatural da graça do Espírito Santo, que conhece nossas dores e necessidades mais profundas. Prepare seu coração, respire fundo e entregue cada pensamento, cada angústia, cada expectativa nas mãos daquele que tudo pode restaurar. Hoje é o dia de deixar o Espírito agir em você de forma viva e poderosa. Agora me conte aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e a quem você dedica essa oração. Aproveite também para deixar seus pedidos de oração, suas intenções ou sugestões de novos temas para que possamos orar juntos em outros momentos. Sua participação aqui é muito importante e cada comentário é lido com carinho e atenção. Aproveite esse momento para apoiar o canal, tornando-se membro, se inscrevendo, deixando o seu like e ativando o sininho para receber todas as notificações. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que edificam e fortalecem a fé de tantas pessoas como você. Sua presença aqui é uma bênção e faz toda a diferença. Oremos. Ó Espírito Santo, venho diante de Ti com o coração aberto, desejando profundamente a Tua presença transformadora. Tu que sondas os corações e conheces cada pensamento antes mesmo que seja formado, visita agora cada alma sedenta que se une nesta oração. Vem com Tua brisa suave e Tua força poderosa, tocando cada canto escuro da nossa existência. Dissipa as sombras da dúvida, do medo e da dor, e acende em nós a chama viva da Tua luz restauradora. Neste instante clamamos por cura, não apenas dos nossos corpos, mas das nossas emoções e memórias, das feridas que palavras e silêncios abriram. Entra com Tua paz onde há conflito, com Tua serenidade onde há inquietação, com Tua certeza onde reina a confusão. Faz brotar em nós o desejo de viver plenamente em Ti. Ó Senhor, cura nossas mentes das mentiras que acreditamos ao longo do tempo, aquelas vozes interiores que nos dizem que não somos dignos, que não temos valor, que somos fracassos. Arranca essas raízes de engano e planta em seu lugar a Tua verdade, que diz que somos filhos amados, herdeiros da promessa, escolhidos para viver em liberdade. Onde a mente foi marcada por rejeição, abuso, humilhação ou abandono, sopre Teu alento restaurador e refaz os caminhos da confiança, da esperança e da autoestima em Ti. Restaura a clareza de pensamento, a saúde emocional e a alegria de viver que o mundo tantas vezes tenta roubar. Liberta-nos das correntes invisíveis que nos prendem a um passado de dor e nos leva a um presente de cura. Senhor de toda misericórdia, olha para aqueles que hoje choram em silêncio. Tu vês cada lágrima não derramada, cada dor calada por medo ou vergonha. Que o Teu Espírito Santo seja o bálsamo que acalma e sara, que enche o vazio deixado por perdas irreparáveis. Tu és o Deus que recolhe as lágrimas em Teu odre e promete que nenhuma delas é em vão. Conforta os corações de quem perdeu um ente querido, de quem sofre pela ausência, pela distância, pelo luto.
Ensina-nos que a tua presença pode preencher o que falta, pode consolar o que parece inconsolável. Toca profundamente onde as palavras humanas já não alcançam, onde só o teu toque divino pode operar a cura. Ó Deus, vem com teu poder sobre cada lar representado aqui. Onde há brigas, dissensões, distanciamentos e falta de diálogo, entra com reconciliação. Onde há vícios destruindo famílias, que a tua força desfaça todo o ciclo de dependência. Onde há frieza entre pais e filhos, reacende o amor, o respeito e o cuidado mútuo. Onde há carência de amor, que teu Espírito se manifeste com ternura. Levanta os que estão cansados de tentar, fortalece os que lutam por restauração e surpreende com tua graça aqueles que já perderam a esperança de um lar em paz. Visita cada cômodo, cada relacionamento e derrama teu óleo de cura sobre as feridas mais profundas. Espírito da verdade, cura os que estão se sentindo perdidos, sem rumo, sem propósito. Em meio às pressões da vida, às comparações e às exigências do mundo, muitos têm se esquecido de quem realmente são. Traz identidade, propósito e direção àqueles que estão vagando em meio à escuridão da dúvida. Levanta os caídos, anima os desanimados, guia os confusos. Que cada um sinta que não está só, que há um Deus presente, que se importa, que fala, que guia. Que a voz do Espírito seja mais alta que o ruído das vozes externas e que a certeza da tua condução traga paz. Mostra-nos o caminho, passo a passo, e renova as forças para cada jornada. Ó Senhor, que sara as feridas mais escondidas, vai além do que os olhos humanos enxergam. Entra nos lugares secretos do coração, onde ninguém ousou pisar. Onde há traumas da infância, lembranças de abusos ou humilhações, passa com teu amor restaurador. Onde há culpa que consome, vergonha que paralisa, medo que impede o avanço, substitui por teu perdão e tua coragem. Ensina-nos a perdoar a nós mesmos, a liberar perdão a quem nos feriu e a caminhar livres da prisão emocional que nos impede de viver com plenitude. Transforma memórias em testemunhos de superação, dor em força e passado em lição redentora. Senhor, visita os que estão enfrentando doenças físicas agora. Que a tua presença esteja no hospital, no leito na casa, nos exames, nos tratamentos. Que cada célula doente seja tocada por teu poder vivificador. Tu que criaste o corpo humano com perfeição, restaura o que está em desordem, refaz o que foi afetado. Dá sabedoria aos médicos, aos profissionais da saúde e reveste cada um com esperança. Onde há diagnósticos difíceis, que haja fé. Onde há dores constantes, que venha alívio. Onde há limitações, que venha milagre. Tu ainda és o Deus que cura e teu poder não mudou. Cremos na tua ação sobrenatural. Ó Espírito Santo, cura também os relacionamentos afetivos destruídos por mágoas, traições ou distanciamentos. Onde o amor esfriou, que tua presença aqueça novamente. Onde há feridas abertas por palavras duras, que venha reconciliação. Onde há distância entre casais, que o respeito, a admiração e o carinho sejam restaurados. Visita os corações ressentidos, os orgulhosos, os que guardam mágoas há anos, e quebra todas as barreiras que impedem a unidade. Ensina-nos a amar com o teu amor, a entender com teu olhar, a perdoar com tua graça. Faz nascer de novo o amor onde tudo parecia perdido. Senhor de toda compaixão, cura a ansiedade que tem assolado tantas mentes. Quantos estão hoje vivendo à base de remédios, dominados por pensamentos acelerados, medos do futuro, inquietações constantes? Que teu Espírito venha como calmaria sobre a alma agitada. Entra nos pensamentos, regula os batimentos do coração, traz tranquilidade ao respirar. Que cada um sinta que não precisa ter todas as respostas agora, que pode confiar no teu tempo. Ensina-nos a descansar em ti, a lançar sobre ti toda a ansiedade, pois tu cuidas de nós. Que a paz que excede todo entendimento seja real, palpável e duradoura. Ó Deus de amor, cura a solidão.
Tantos têm se sentido invisíveis, desvalorizados, sem companhia verdadeira. Ainda que rodeados de pessoas, sentem-se sozinhos por dentro. Que o teu espírito se torne companhia real e constante. Que aqueles que clamam por amizades verdadeiras, por conexões sinceras, encontrem em ti o primeiro e mais fiel amigo. E que, a partir disso, novas relações se formem, laços sejam fortalecidos e ninguém mais precise viver isolado. Toca especialmente os idosos, os enfermos, os abandonados. Que todos saibam, tu estás presente e nunca nos deixas sozinhos. Senhor, cura os que estão passando por crises financeiras. Muitos estão desempregados, endividados, sem perspectiva. Tu és o Deus da provisão, aquele que abre portas onde não há saída. Multiplica os recursos, envia o sustento, surpreende com teu cuidado. Ensina-nos também a administrar com sabedoria, a plantar no tempo certo, a confiar mesmo quando o campo parece seco. Tira o peso do desespero, do medo do amanhã, e coloca em cada um a certeza de que tu és o provedor fiel. Que não falte o pão, nem a dignidade, nem a esperança. Ó Espírito Consolador, visita agora os que se sentem espiritualmente frios. Aqueles que um dia oravam com fervor, que buscavam compaixão, mas que hoje mal conseguem falar contigo. Que a tua presença reacenda o primeiro amor, que traga à memória o quanto é bom estar contigo. Renova a fé que se perdeu, remove o peso da culpa, restaura a intimidade que foi deixada de lado. Que cada um possa te sentir novamente como no início, mas agora de forma ainda mais profunda, madura e constante. Que o fogo do teu espírito queime tudo o que é velho e renasça um novo tempo espiritual. Senhor, vem curar os sonhos que foram deixados para trás. Quantos desistiram de planos, de projetos, de vocações, porque foram feridos ou desacreditados? Mas tu és aquele que ressuscita esperanças, que faz brotar vida onde tudo parecia seco. Toca cada coração desanimado e lembra-o das promessas que ainda vivem. Restaura a coragem para tentar de novo, para arriscar, para acreditar. Que cada pessoa aqui sinta o renascer da vontade de viver com propósito. Que os dons adormecidos voltem à tona, que as ideias antigas sejam renovadas com sabedoria e que haja frutos em tudo o que for feito contigo. Ó Deus de eternidade, cura também a incredulidade. Muitos já não acreditam mais em milagres, em respostas, em mudanças, mas tu ainda és o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ensina-nos a crer novamente, a confiar no invisível, a esperar pelo teu agir mesmo quando tudo parece estar parado. Restaura a fé simples, a fé que move montanhas, que espera sem ver. Que cada um sinta que ainda há esperança, que ainda há tempo, que o teu braço não está encolhido. Leva-nos de volta à fé viva, ao relacionamento verdadeiro contigo e à certeza de que nada é impossível para ti. Senhor de toda justiça, cura também os que foram feridos dentro da própria igreja. Muitos se afastaram de ti por causa de homens, por causa de julgamentos, rejeições, abusos espirituais. Mas tu és justo, amoroso e sempre presente. Mostra que a igreja é teu corpo, mas que acima de tudo, tu és o cabeça. Cura os que se decepcionaram, os que foram maltratados e dá coragem para recomeçar. Que encontrem em ti o verdadeiro pastor, o verdadeiro abrigo, a verdadeira comunhão. E que, a partir disso, possam restaurar a confiança no corpo de Cristo. Ó Espírito Santo, cura os que perderam o sentido da vida. Aqueles que já não veem razão para continuar, que pensam em desistir, que vivem apenas por viver. Tu conheces cada pensamento sombrio, cada intenção não dita. Sopra teu fôlego de vida sobre eles. Mostra que há um propósito, que cada existência tem valor. Levanta os abatidos, fortalece os fracos e traz luz onde há escuridão. Que o desejo de viver volte com força, que a alegria retorne, que o brilho nos olhos renasça. Tu és a fonte da vida e em ti tudo se renova. Senhor de toda graça, cura também o orgulho e a soberba que afastam corações de ti. Ensina-nos a humildade,
a depender de Ti, a reconhecer que sem Ti nada podemos fazer. Que cada um perceba o quanto precisa da Tua presença e o quanto a verdadeira grandeza está em servir. Que o ego seja diminuído, que o coração se torne manso e que o caráter de Cristo se forme em nós. Transforma-nos de dentro para fora, molda nosso ser conforme Tua vontade e faz-nos reflexo do Teu amor em cada atitude. Ó Deus, cura as feridas da comparação. Quantos vivem se medindo pelos outros, achando-se insuficientes, menores, menos amados? Mas cada um tem um chamado único, uma beleza singular. Mostra a cada coração que é precioso aos Teus olhos, que não precisa provar nada para ninguém. Que a identidade em Ti seja restaurada, que a autoaceitação floresça e que o contentamento tome o lugar da inveja. Tu nos criaste com propósito, com detalhes, com intenções profundas, que cada um se veja como Tu vês. Espírito Santo, cura os que vivem em constante autossabotagem. Aqueles que, mesmo sem perceber, impedem o próprio crescimento, boicotam suas chances, se sabotam por medo do sucesso ou por sentimentos de indignidade. Liberta dessas amarras internas. Mostra que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, que não precisamos ser perfeitos, apenas disponíveis. Traz cura à autoestima, fortalece a identidade em Cristo e ensina-nos a andar em liberdade, com ousadia, com confiança no que Tu és em nós. Que cada passo seja guiado por Ti, livre da culpa, livre do medo. Ó Espírito de Santidade, move-te agora entre nós e faz florescer os frutos que testificam a Tua presença. Tu que és fonte de tudo o que é bom, derrama sobre nós a graça de vivermos em amor verdadeiro, não aquele que depende de circunstâncias ou do merecimento do outro, mas aquele que flui do Teu próprio coração. Ensina-nos a amar com paciência, com gentileza, com entrega, mesmo quando não há retorno. Que esse amor transforme nossos relacionamentos, nossa forma de ver o mundo e, sobretudo, nossa disposição de servir. Purifica nossas intenções, alinha nossos desejos aos Teus e fortalece em nós a capacidade de amar como Tu amas. Ó Senhor da paz, instala Teu reinado dentro de nós. Em um mundo onde as tensões se multiplicam, onde a pressa nos sufoca e a ansiedade nos domina, Tu és a paz que acalma, que sustenta e que organiza o caos. Derrama essa paz, que excede todo entendimento, e faz com que ela se torne parte de quem somos. Que não seja uma paz passageira, mas uma presença permanente em nossos gestos, palavras e escolhas. Enche-nos dessa serenidade que não depende do que nos cerca, mas da certeza de que Tu estás conosco. Ensina-nos a viver em paz, a semear a paz, a ser paz onde só há conflito. Espírito Divino, planta em nós a paciência que tanto nos falta. Em um tempo de imediatismo e impaciência, queremos aprender contigo o valor do esperar, do confiar sem apressar. Que essa paciência molde nossas atitudes no trânsito, em casa, no trabalho, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os irmãos da fé. Ensina-nos a compreender os processos da vida, os tempos do outro, o tempo da Tua ação. Ajuda-nos a suportar as demoras com mansidão, a lidar com frustrações sem agressividade, a conviver com falhas sem perder a ternura. Que cada espera seja uma oportunidade de crescimento interior. Ó Deus de bondade, reveste-nos com Teu Espírito para que a bondade floresça em nossas ações. Não uma bondade superficial, de aparências ou interesses, mas aquela que nasce do coração, quebrantado e disposto a servir. Que sejamos generosos sem buscar aplausos, sensíveis às necessidades do outro, atentos aos que sofrem em silêncio. Ensina-nos a ver com Teus olhos, a escutar com Teus ouvidos, a tocar com Tuas mãos. Que a bondade se manifeste em nossas palavras, em nossos julgamentos, em nossas intenções. Livra-nos do egoísmo que nos isola e transforma-nos em canal da Tua compaixão. Ó Senhor fiel, faz germinar em nós a fidelidade que resiste às tentações do mundo.
Que sejamos constantes no compromisso contigo, nas promessas que fizemos, na verdade que professamos. Em um tempo onde tudo é instável, que a fidelidade se torne nossa marca, nas amizades, nos relacionamentos, nas escolhas. Que possamos ser firmes na fé, mesmo diante das dúvidas, constantes na oração, mesmo quando não vemos resposta, leais aos princípios do Evangelho, mesmo quando custa. Ensina-nos a ser fiéis, não só nas grandes decisões, mas também nas pequenas atitudes cotidianas que revelam quem realmente somos. Ó Espírito de mansidão, amansa nossos corações endurecidos. Que não sejamos duros com os outros, nem conosco mesmos. Dá-nos um espírito brando, que escuta antes de reagir, que acolhe antes de julgar, que se cala quando o orgulho quer falar mais alto. Tira de nós toda a agressividade, toda a rigidez que afasta, toda a frieza que impede a empatia. Que a mansidão se manifeste em nosso olhar, em nossa postura, em nossa maneira de resolver conflitos. Ensina-nos a força do silêncio que edifica, da gentileza que transforma, da humildade que constrói pontes. Ó Deus de domínio próprio, dá-nos controle sobre nossas vontades, emoções e reações. Que possamos dominar a língua que fere, o impulso que destrói, a vontade que escraviza. Ensina-nos a dizer não quando for necessário, a resistir às tentações que prometem prazer momentâneo, mas trazem vazio duradouro. Fortalece em nós a disciplina espiritual, o cuidado com o corpo, o equilíbrio nos sentimentos. Que possamos dominar nossas paixões e não sermos dominados por elas. Ensina-nos a viver com sabedoria, com prudência, com propósito, guiados pela tua mão firme e amorosa. Ó Espírito Santo, semeia em nós a alegria que não depende das circunstâncias. Que mesmo nos dias difíceis possamos carregar dentro de nós um contentamento inabalável. Não a alegria barulhenta e passageira, mas aquela que nasce da certeza da tua presença constante. Que sejamos alegres mesmo nas lutas, porque sabemos que tu estás conosco. Que nossa alegria contagie os que estão tristes, anime os que estão abatidos, fortaleça os que estão fracos. Dá-nos olhos para ver tua bondade em cada detalhe e coração para agradecer mesmo nos dias nublados. Ó Senhor da verdade, ajuda-nos a viver em integridade. Que nossas palavras sejam coerentes com nossos atos, que nossas intenções sejam limpas, que nossa vida reflita a luz do Evangelho. Livra-nos da hipocrisia, do fingimento, da duplicidade. Que possamos ser os mesmos em casa, no trabalho, na igreja, diante dos homens e diante de ti. Ensina-nos a viver com transparência, com retidão, com responsabilidade. Que a verdade nos liberte e nos transforme, e que sejamos testemunhas vivas do teu caráter. Espírito de esperança, renova em nós a certeza de que o futuro está em tuas mãos. Em meio às más notícias, às crises, às incertezas, queremos ser povo que espera com confiança. Que não nos entreguemos ao desânimo nem à indiferença, mas que continuemos a semear, mesmo quando não vemos fruto. Ensina-nos a esperar com paciência, a agir com fé, a descansar em teu tempo. Que a esperança seja como âncora firme em meio às tempestades. E que mesmo quando tudo parecer perdido, possamos declarar a esperança, porque o Senhor ainda está no trono. Ó Deus de amor constante, faz crescer em nós a perseverança. Que não sejamos movidos apenas pela emoção do momento, mas sustentados por uma fé madura e firme. Ensina-nos a continuar mesmo quando dói, a seguir mesmo quando não entendemos, a confiar mesmo sem ver. Que a perseverança se manifeste na oração diária, na leitura da palavra, no serviço ao próximo. Que nunca desistamos de ti, de nós mesmos, nem das pessoas que tu nos confiaste. Fortalece-nos para não retroceder, mas avançar sempre em direção ao teu propósito. Senhor da glória, ajuda-nos a viver em humildade verdadeira.
Que possamos reconhecer nossas limitações sem negar os dons que recebemos. Que a humildade nos aproxime dos outros, nos torne mais humanos, mais sensíveis, mais dependentes de Ti. Livra-nos do orgulho espiritual, da comparação destrutiva, da busca por reconhecimento. Ensina-nos a servir sem esperar retorno, a obedecer mesmo sem aplausos, a doar-se com generosidade. Que sejamos pequenos aos nossos olhos, mas grandes em Teu coração. Ó Espírito que convence, ajuda-nos a viver com arrependimento contínuo. Que sejamos sensíveis à Tua voz, dispostos a mudar, a corrigir o que precisa ser transformado. Que não fiquemos presos à culpa, mas que sejamos conduzidos ao arrependimento que liberta. Que cada erro nos leve a um passo mais perto de Ti, que cada queda nos ensine a depender mais da Tua graça. Cria em nós um coração quebrantado, sensível, disposto a começar de novo quantas vezes for necessário. Ensina-nos a viver com sinceridade diante de Ti. Senhor, manifesta Teus frutos também no modo como lidamos com o tempo. Que saibamos administrar nossas horas com sabedoria, priorizando o que realmente importa. Livra-nos da correria sem propósito, da distração constante, do desperdício de vida em coisas vazias. Ensina-nos a valorizar os momentos, a estar presentes, a viver com intenção. Que o tempo seja um aliado e não um inimigo. Que cada dia seja vivido como um dom, uma oportunidade de crescer, servir, amar e glorificar-Te. Conduz-nos a uma vida com propósito e equilíbrio. Ó Deus eterno, que em Tua infinita sabedoria conduz todas as coisas, derrama sobre nós a Tua luz para que possamos viver em discernimento. Em um mundo onde tantas vozes competem por atenção, queremos ouvir apenas a Tua. Livra-nos da confusão, das escolhas impulsivas, das decisões tomadas sem direção do alto. Dá-nos clareza, visão espiritual e sensibilidade à Tua vontade. Que em cada decisão, pequena ou grande, possamos consultar-Te e esperar Tua resposta. Ensina-nos a distinguir o certo do quase certo, o bom do excelente, o Teu querer do nosso desejo. Faz-nos andar por caminhos firmes e seguros. Ó Espírito Santo, manifesta em nós a brandura que comunica força sem violência. Que sejamos pessoas que promovem reconciliação, que respondem com calma diante da agressividade, que constroem pontes em vez de muros. Livra-nos da dureza de coração, da rigidez que afasta, da inflexibilidade que impede a paz. Que a nossa presença transmita tranquilidade e que nossa fala seja sempre temperada com graça. Ensina-nos a cultivar relacionamentos marcados por respeito e gentileza, mesmo quando não somos compreendidos. Faz-nos espelho da Tua ternura e reflexo da Tua paz. Senhor da providência, enche-nos com a generosidade que vem do céu. Que aprendamos a partilhar não apenas o que temos em abundância, mas também aquilo que é precioso para nós. Ensina-nos a dividir tempo, recursos, afeto, palavras de incentivo e gestos de carinho. Que a generosidade não seja ocasional, mas um estilo de vida que brota da consciência de que tudo vem de Ti. Livra-nos do apego, da avareza, da indiferença. Que nossas mãos estejam sempre abertas para dar e nossos corações prontos para abençoar. Ensina-nos a servir sem reservas. Ó Deus, derrama em nós a coragem de sermos diferentes neste mundo. Que os frutos do Teu Espírito sejam evidentes em nossas escolhas, em nossa conduta, em nosso modo de tratar os outros. Em meio à injustiça, que sejamos justos. Em meio ao egoísmo, que sejamos altruístas. Em meio ao medo, que sejamos ousados. Faz-nos testemunhas vivas da Tua presença, não apenas com palavras, mas com atitudes. Que nosso caráter grite mais alto que nossos discursos e que por onde passarmos, o Teu nome seja glorificado. Dá-nos coragem para nadar contra a corrente. Espírito de sabedoria, fortalece a nossa fé em meio às provações. Que os frutos do Espírito floresçam mesmo em solo árido, mesmo quando tudo ao redor parece desfavorável.
Ensina-nos que o caráter de Cristo é forjado no fogo da adversidade e que cada tribulação pode ser transformada em glória. Que o sofrimento nos purifique, nos amadureça e nos aproxime mais de Ti. Não pedimos para escapar das dores, mas para que elas não nos afastem de Ti. Dá-nos constância, fé ativa e um coração que Te louva mesmo no deserto. Ó Senhor da colheita, faz com que os frutos que plantamos em nome do Teu Espírito alcancem outras vidas. Que nossas atitudes gerem transformação, que nossos gestos sejam sementes de reconciliação e que nossa presença traga alívio e esperança. Ensina-nos que os frutos não são para nosso mérito, mas para a Tua glória. Que ao verem nossas vidas, outros desejem Te conhecer. Que o nosso testemunho seja ponte e não barreira, porta aberta e não muro fechado. Usa-nos como instrumentos de edificação em um mundo faminto de amor verdadeiro. Ó Deus de justiça, ajuda-nos a exercer os frutos do Espírito no ambiente de trabalho. Que sejamos éticos, íntegros, gentis e colaboradores. Que nossa postura revele que andamos contigo. Livra-nos da competitividade doentia, da fofoca, da negligência e da indiferença. Dá-nos equilíbrio entre excelência e compaixão, entre produtividade e humanidade. Que sejamos luz em nossos ambientes profissionais, não para exibição, mas por fidelidade ao Teu chamado. Que o trabalho seja um lugar de testemunho e de bênçãos compartilhadas. Ó Espírito que sonda os corações, ajuda-nos a viver os frutos mesmo quando não somos vistos. Quando ninguém aplaude, quando ninguém reconhece, quando os gestos passam despercebidos. Ensina-nos a fazer o bem pelo simples prazer de Te agradar. Livra-nos da necessidade de aprovação e nos ensina a encontrar satisfação em cumprir Tua vontade. Que a nossa essência seja moldada pela Tua presença e não pela expectativa alheia. Ensina-nos a amar no silêncio, a servir na discrição, a viver com autenticidade. Senhor do impossível, faz com que os frutos do Espírito ultrapassem os nossos limites naturais. Onde há traumas, onde há temperamentos difíceis, onde há vícios antigos, manifesta Teu poder transformador. Que não usemos nossa história como desculpa, mas como testemunho de que Tu operas mudanças reais. Ensina-nos que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que queremos, mas viver conforme Teu Espírito. Renova nossa mente, muda nossos padrões e faz brotar vida onde antes havia dor. Onde era raiva, nasce o perdão. Onde era orgulho, nasce a humildade. Onde era descontrole, nasce o domínio próprio. Ó Espírito de comunhão, ensina-nos a viver os frutos no corpo de Cristo. Que a igreja seja um lugar de acolhimento, de encorajamento, de cura. Que cada um se comprometa não apenas a receber, mas também a oferecer. Que as diferenças não nos dividam, mas nos completem. Que o amor seja a linguagem comum, a paz o fundamento e a bondade a cultura. Livra-nos da crítica, da competição, da frieza. E ensina-nos a honrar, a valorizar, a perdoar e a caminhar juntos como família espiritual. Ó Deus que nos conhece por inteiro, ensina-nos a cultivar os frutos mesmo nos ambientes familiares. Que em casa sejamos ainda mais pacientes, mais amáveis, mais compassivos. Livra-nos da hipocrisia de sermos bons fora e ásperos dentro. Que o lar seja campo fértil para a manifestação do Teu Espírito. Ajuda-nos a sermos exemplo para os filhos, apoio para os cônjuges, honra para os pais. Que os frutos se tornem rotina, que o Teu amor seja cultura no nosso convívio diário. Transforma nossos lares em jardins onde Tua presença floresce. Senhor que nos molda, mostra-nos como os frutos do Espírito são o reflexo da Tua santidade em nós. Que eles não sejam metas isoladas, mas resultado natural de um relacionamento profundo contigo. Não queremos fabricar comportamentos, mas frutificar naturalmente por estarmos ligados à videira verdadeira. Que cada área da nossa vida seja nutrida por Tua seiva. Oração, palavra, comunhão e obediência.
Ensina-nos a cuidar da raiz, para que o fruto seja saudável. Que tudo em nós reflita a tua glória. Ó Espírito da renovação, ajuda-nos a manter os frutos em tempos de crise. Que eles não desapareçam quando somos pressionados, criticados, desafiados. Ensina-nos a ser constantes, a manter o testemunho mesmo quando tudo nos tenta a desistir. Dá-nos estabilidade emocional e espiritual. Que a nossa resposta aos desafios revele a transformação que já aconteceu em nosso interior. Que o mundo veja que somos diferentes, não porque somos melhores, mas porque fomos alcançados por tua graça. Senhor da colheita eterna, lembra-nos que os frutos do Espírito são sinais do teu reino em nós. Que possamos viver com o céu em mente, com a eternidade como motivação. Que cada gesto de amor, cada escolha por paz, cada atitude de mansidão seja plantio para a eternidade. Ensina-nos a investir no que permanece. Que nossa vida não seja apenas útil, mas frutífera. Que o teu reino avance por meio de cada um de nós, silenciosa e poderosamente, como sementes que germinam em solo preparado. Ó Deus presente, manifesta em nós os frutos também nos momentos de confronto. Quando precisamos corrigir, repreender, dizer verdades, que o façamos com amor, com cuidado, com sabedoria. Livra-nos da dureza que machuca e da omissão que adoece. Ensina-nos a falar com graça e ouvir com humildade. Que nossos relacionamentos cresçam com base na verdade e no amor. Que o confronto não seja ruptura, mas construção. Que os frutos se revelem especialmente quando somos desafiados a crescer juntos. Espírito Santo, mostra-nos como os frutos do Espírito são antídotos contra as obras da carne. Que ao invés de inveja, haja gratidão. Ao invés de contenda, haja reconciliação. Ao invés de imoralidade, pureza. Ao invés de idolatria, rendição. Ensina-nos a escolher diariamente os caminhos da vida. Que cada renúncia seja uma colheita. Que cada luta interior seja vencida pela tua presença em nós. Que os frutos nos protejam e nos fortaleçam para viver em santidade. Senhor da luz, ajuda-nos a reconhecer os frutos também nos outros. Que sejamos generosos no olhar, rápidos em celebrar o crescimento alheio. Livra-nos do olhar crítico, da comparação tóxica, do julgamento. Ensina-nos a ver o que está florescendo mesmo quando ainda é pequeno. Que sejamos encorajadores, edificadores, profetas de esperança. Que nossa comunidade se torne um jardim de virtudes, onde cada um contribui com sua beleza única. Que haja honra mútua e celebração constante do teu agir em cada vida. Ó Deus que começa e termina boas obras, sustenta o crescimento dos frutos em nós. Que não sejamos árvores que florescem por um tempo e depois secam. Dá-nos consistência, profundidade, raízes firmes. Que o vento das circunstâncias não nos arranque do teu propósito. Que o calor das provações não nos queime. Que os frutos amadureçam em tempo certo e tragam vida aos que nos rodeiam. Cuida da nossa terra, rega com tua presença, aduba com tua palavra, protege com tua graça. Ó Espírito da verdade, mostra-nos os frutos como resposta ao clamor do mundo. A fome de amor, de paz, de esperança, e tu nos chamaste a alimentar os famintos com o que tu mesmo produziste em nós. Que não escondamos os frutos, que não vivamos para nós mesmos, que sejamos fontes para os sedentos. Dá-nos compaixão, dá-nos sensibilidade, dá-nos disponibilidade. Que sejamos resposta às orações silenciosas dos que não sabem orar. Usa-nos, Espírito Santo, como árvores plantadas junto às águas, que dão fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Ó Senhor de todas as estações, ensina-nos a valorizar o processo de frutificação. Que entendamos que os frutos do Espírito não surgem de um dia para o outro, mas são cultivados com perseverança, oração e dependência contínua de Ti. Dá-nos paciência com nossa caminhada, compreensão com nossos tropeços e coragem para não desistir. Que possamos aprender com cada queda, celebrar cada avanço e seguir sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé.
Que a nossa transformação seja constante, silenciosa e profunda, moldando-nos à imagem de Cristo dia após dia. Ó Deus que trabalha no secreto, ajuda-nos a reconhecer o agir do Teu Espírito, mesmo quando os resultados não são visíveis. Muitas vezes esperamos mudanças instantâneas, colheitas rápidas, mas Tu nos ensinas o valor do tempo, da espera, do amadurecimento. Que aprendamos a confiar que Tu estás operando mesmo quando não vemos, mesmo quando parece que nada está mudando. Ensina-nos a permanecer ligados à videira, sabendo que em Ti todo o processo é produtivo. Que cada estação seja vivida com fé, com entrega e com gratidão. Espírito de pureza, purifica nossas intenções ao desejarmos frutificar. Que o nosso desejo de manifestar os Teus frutos não seja para autopromoção, nem para impressionar os outros, mas para glorificar Teu nome e alcançar vidas. Examina nosso coração. Remove o orgulho espiritual, a vaidade disfarçada e os motivos egoístas. Ensina-nos a amar a Tua presença mais do que os resultados, a desejar Tua companhia mais do que a produtividade. Que nossos frutos sejam resposta de amor e não exigência religiosa. Que cada gesto nosso venha do profundo relacionamento contigo. Ó Deus fiel, capacita-nos a manter os frutos do Espírito mesmo nas relações mais difíceis. Há pessoas que nos desafiam, situações que testam nossos limites, mas é nesses momentos que os frutos se tornam reais. Dá-nos sabedoria para lidar com quem pensa diferente, misericórdia para com quem erra e humildade para com quem nos fere. Que o amor nos conduza onde a razão falha, que a paz nos sustente onde há ruído e que a bondade nos guie onde há dureza. Ensina-nos a sermos luz até nos ambientes mais sombrios. Senhor de toda a verdade, mostra-nos como os frutos se manifestam também nas palavras que dizemos. Que nossa boca seja instrumento de edificação, consolo e sabedoria. Que deixemos de lado a murmuração, a crítica destrutiva, a ironia que machuca. Que cada palavra seja como fruto maduro, doce ao paladar e saudável ao coração. Ensina-nos o poder do silêncio quando é tempo de calar e da palavra certa quando é tempo de falar. Que da abundância do nosso coração a nossa boca transborde graça. Ó Espírito Santo, gera em nós uma vida que inspira sem forçar. Que os frutos do Espírito sejam visíveis sem alarde, reconhecidos sem necessidade de títulos. Que nossa presença fale mais alto que nossos discursos. Que nosso exemplo pregue mais do que nossos sermões. Que os que estiverem próximos de nós sintam paz, bondade, alegria e amor, não por causa de nós, mas por causa de Ti em nós. Faz de nós vasos cheios e transbordantes, para que possamos saciar os que nos rodeiam com o Teu perfume e a Tua essência. Senhor da eternidade, lembra-nos que os frutos do Espírito são sinais da Tua natureza em nós. Que cada fruto seja uma forma de revelar quem Tu és ao mundo. O amor mostra Teu cuidado, a paz mostra Tua soberania, a paciência mostra Tua misericórdia, a fidelidade mostra Tua constância. Que o mundo veja através de nós que Tu és real, presente e acessível. Que a nossa vida seja uma carta viva do Teu Evangelho, legível por todos, compreendida pelos simples e acolhida pelos quebrantados. Ó Deus da restauração, permite que os frutos do Espírito refloresçam onde antes houve esterilidade. Há áreas da nossa vida que foram áridas, relacionamentos que secaram, sonhos que morreram. Mas Tu és o Deus que restaura jardins devastados, traz de volta o verde da esperança, o aroma da alegria, o sabor da fé viva. Que aquilo que parecia perdido se torne testemunho de renascimento. Que o Teu Espírito sopre sobre os ossos secos e faça brotar vida abundante. Restaura tudo, Senhor, com a beleza dos Teus frutos. Espírito de vida, ensina-nos a proteger os frutos do Espírito das pragas emocionais e espirituais.
Há ressentimentos, amarguras, distrações e tentações que tentam nos roubar o que tu tens cultivado em nós. Ajuda-nos a vigiar, a orar, a manter os olhos fixos em ti. Que não deixemos que pequenas brechas destruam grandes plantações. Que o cuidado com a alma seja tão importante quanto o cuidado com o corpo. Guarda-nos do pecado que nos afasta e fortalece-nos na prática da tua presença constante. Senhor do recomeço, dá-nos a coragem de começar de novo quando percebermos que os frutos murcharam. Às vezes, descuidamos do coração e percebemos que a impaciência tomou o lugar da mansidão, que o orgulho abafou a humildade, que o cansaço apagou a alegria. Mas tu és Deus de recomeços, e onde há arrependimento, há nova chance. Restaura nossa terra interior, limpa, aduba, rega e planta novamente. E que com tua ajuda possamos ver uma nova estação de frutos belos e maduros surgindo. Ó Deus da comunidade, mostra-nos como os frutos do Espírito também florescem mais forte quando vivemos em unidade. Que possamos nos apoiar, nos exortar, nos encorajar. Que aprendamos uns com os outros. Que cresçamos juntos, que cultivemos um ambiente onde o teu Espírito tenha liberdade para agir. Livra-nos da competição, da comparação, da indiferença. Que sejamos corpo unido, ramo ligado à mesma videira e frutos de um mesmo Espírito. Que juntos sejamos uma grande árvore frutífera que abriga, alimenta e protege. Espírito de verdade, ensina-nos que os frutos do Espírito não são acessórios da fé, mas evidência dela. Que ninguém se engane, achando que pode viver uma vida em ti sem transformação visível. Que a fé sem frutos seja vista como o que é, incompleta, estéril. Ensina-nos a buscá-los com zelo, mas sem obsessão, como reflexo e não como imposição. Que não sejam moeda de troca, mas expressão natural de uma alma enraizada em ti. Que todo o nosso ser testifique que somos teus. Senhor de toda luz, manifesta os frutos do teu Espírito também em nossa vida digital. Que em nossas redes sociais, mensagens, vídeos e interações, haja coerência com aquilo que professamos. Livra-nos de sermos um online e outro presencial. Que o respeito, o amor, a paz e a mansidão também estejam nas nossas publicações, comentários e respostas. Que o ambiente virtual não anule a ética cristã, mas seja a extensão da tua presença em nós. Dá-nos discernimento, autocontrole e graça até nos cliques e palavras digitadas. Ó Espírito que tudo renova, transforma nosso temperamento com os frutos do teu agir. Aquilo que chamamos de personalidade, mas que fere, precisa ser moldado por ti. Que não justifiquemos grosserias com sinceridade, nem impaciência com temperamento. Que cada traço do nosso ser seja filtrado pelo teu amor. Dá-nos equilíbrio, sensatez e domínio sobre nossos impulsos. Que nossas características não sejam desculpas, mas plataformas para a manifestação da tua graça. Que sejamos transformados sem perder nossa essência. Senhor da colheita, mostra-nos que os frutos do Espírito também se desenvolvem em meio à dor. Que mesmo nas lágrimas possamos florescer. Que mesmo sob pressão possamos frutificar. Que o sofrimento não nos defina, mas nos refine. Que a adversidade seja terreno fértil para a compaixão, a empatia, a perseverança. Não pedimos que tires a dor, mas que faças dela parte do processo. Ensina-nos a não desperdiçar sofrimento, mas a deixar que ele nos torne mais parecidos contigo. Que haja beleza mesmo no quebrantamento. Ó Deus de toda graça, faz-nos pessoas que cuidam do jardim do outro também. Que possamos ser jardineiros da fé, incentivando os outros a frutificarem. Que não critiquemos brotos frágeis, mas celebremos cada sinal de crescimento. Que ao invés de cobrar frutos, possamos adubar com oração, regar com apoio e cultivar com palavras de vida. Dá-nos paciência com o tempo do outro, respeito pela sua história e humildade para servir no que for necessário. Que juntos sejamos jardim do Senhor,
Espírito Santo, guia-nos no exercício constante dos frutos como disciplina espiritual. Que ao lado da leitura da palavra, da oração e da adoração, esteja o compromisso de viver em amor, em paz, em mansidão. Que os frutos sejam meta diária, busca intencional, vigilância constante. Que cada manhã seja oportunidade de recomeçar, cada noite momento de avaliação e cada dia um campo novo para semear. Que o teu Espírito nos lembre, nos direcione e nos corrija. Que jamais nos acomodemos, mas busquemos sempre crescer. Ó Deus que sustenta, guarda os frutos do teu Espírito em meio às tempestades emocionais. Quando formos feridos, traídos, abandonados, não permitas que a amargura nos roube os frutos. Quando formos esquecidos, injustiçados, incompreendidos, ajuda-nos a responder com a bondade. Quando estivermos sobrecarregados, exaustos, confusos, que ainda assim haja domínio próprio. Que cada emoção encontre direção em ti. Que não sejamos reféns dos sentimentos, mas guiados pela tua voz. Faz de cada ferida um lugar de frutificação. Senhor da vida, termina em nós a obra que começaste. Que o teu Espírito que iniciou o processo de transformação complete com fidelidade o aperfeiçoamento do nosso caráter. Que os frutos que hoje estão em formação se tornem maduros, doces, firmes. Que ao final da nossa jornada possamos olhar para trás e ver uma árvore frondosa, uma vida vivida em plenitude, um testemunho de fidelidade. Que a tua graça nos sustente até o último dia e que o nosso coração permaneça sempre fértil para ti. Ó Espírito Santo, que sopras onde queres e conheces o interior de cada ser, ajuda-nos a cultivar os frutos do Espírito, mesmo em meio às distrações constantes deste mundo moderno. Quantas vezes nos perdemos em rotinas aceleradas, em distrações digitais, em compromissos vazios e esquecemos de olhar para dentro. Ensina-nos a silenciar o ruído ao redor para ouvir tua voz. Que em cada escolha do dia, desde o despertar até o descanso, possamos optar por atitudes que cultivem amor, paz, paciência e domínio próprio. Que não sejamos reativos às pressões externas, mas proativos no exercício das virtudes que vêm de ti. Ó Senhor da presença constante, sustenta os frutos do Espírito em nós, nas relações sociais, nos encontros casuais, nas pequenas interações do dia. Que cada conversa seja oportunidade de manifestar bondade, cada gesto simples uma chance de exercitar a mansidão. Que no trânsito, na fila, no trabalho, na igreja ou em casa, sejamos agentes da tua graça. Livra-nos do hábito de viver no automático, reagindo conforme o humor ou a conveniência. Ensina-nos a viver atentos ao próximo, sensíveis ao que cada um carrega. Que sejamos fonte de leveza, não de peso, de cura, não de ferida. Ó Deus, que nos molda no secreto, fortalece os frutos em nossa vida interior, quando ninguém está vendo. Que sejamos verdadeiros na intimidade, honestos com nossos sentimentos, íntegros nas decisões solitárias. Que nossa vida espiritual não dependa de aplausos nem de testemunhas. Ensina-nos a sermos coerentes mesmo quando a tentação do oculto nos cerca. Que a fidelidade floresça nas decisões silenciosas, que a paciência brote no tempo da espera sem plateia e que a paz permaneça mesmo no quarto fechado. Molda nosso caráter onde apenas tu vês, para que o exterior apenas reflita o que já foi transformado por dentro. Ó Espírito da verdade, leva-nos a praticar os frutos do Espírito, mesmo nas opiniões divergentes. Vivemos dias de polarização, de discussões intensas, de intolerância crescente. Que sejamos diferentes, pacificadores no conflito, respeitosos nas discordâncias, pacientes nas provocações. Que o amor não dependa da concordância e que a bondade não se limite aos que pensam como nós. Ensina-nos a ouvir com empatia, a falar com prudência, a calar quando necessário.
Que o nosso modo de viver se torne argumento mais forte do que qualquer palavra. E que mesmo quando discordarmos, possamos refletir a tua luz. Ó Senhor do tempo, ajuda-nos a reconhecer o valor dos pequenos começos. Às vezes esperamos grandes manifestações dos frutos do Espírito e ignoramos os sinais discretos que já estão brotando. Ensina-nos a celebrar cada avanço, cada mudança sutil, cada passo dado em direção à maturidade espiritual. Que não menosprezemos os dias de início, nem os frutos ainda verdes. Que tenhamos paciência com nosso crescimento e com o crescimento dos outros. Que cuidemos com carinho do que está nascendo, confiando que tu levarás à plenitude o que começaste em nós com tanto amor. Ó Deus que habita em nós, faz com que os frutos do Espírito também sejam cultivados no nosso corpo. Que tratemos o nosso templo com respeito, equilíbrio e honra. Que saibamos descansar, alimentar-nos bem, cuidar da saúde física como forma de expressar gratidão pela vida que recebemos. Ensina-nos a dominar os excessos, a ouvir os sinais do corpo, a viver com moderação. Que o domínio próprio se manifeste em cada decisão alimentar, em cada hábito cultivado, em cada escolha que impacta nosso bem-estar. Que o cuidado com o corpo reflita o cuidado que temos com a tua presença que em nós habita. Espírito da luz, fortalece em nós o fruto da bondade nos momentos em que ela for mais difícil. Quando formos ofendidos, rejeitados, traídos, que ainda assim escolhamos ser bons. Não por merecimento do outro, mas por fidelidade a ti. Que a bondade seja nosso modo de viver, nossa resposta padrão, nosso reflexo automático. Livra-nos da dureza reativa, da vingança disfarçada de justiça, da frieza travestida de razão. Que o teu Espírito nos lembre que a bondade é mais forte que a força, e que o bem sempre vence o mal quando é regado com fé, com perseverança e com amor. Ó Senhor que vê além do agora, ajuda-nos a entender que os frutos do Espírito também são herança que deixamos. Que nossas ações de hoje sejam sementes para as próximas gerações. Que nossos filhos vejam em nós um modelo de amor. Os amigos encontrem paz, os colegas vejam fidelidade, os desconhecidos sintam paciência. Que possamos olhar para a vida com senso de legado, sabendo que cada fruto amadurecido em nós alimenta alguém no caminho. Que nossa vida não termine em nós, mas continue nos outros, como árvores que dão sombra, abrigo e sustento por muito tempo depois que passam as estações. Ó Espírito da graça, ensina-nos a perdoar com leveza e verdade. Que o perdão seja fruto maduro do amor em nós. Que deixemos de lado o orgulho ferido, as memórias doloridas, os argumentos do ego e escolhemos perdoar como fomos perdoados. Que possamos libertar os que nos ofenderam com sinceridade, não por imposição, mas por entendimento de que perdoar é caminho de cura. Que o teu Espírito nos ajude a perdoar até o imperdoável, a amar o que parecia insuportável, a curar o que estava escondido. Que o fruto do perdão se manifeste em atitudes e não apenas em palavras. Ó Deus que transforma tudo, mostra-nos que os frutos do Espírito também se multiplicam quando os partilhamos. Que não guardemos o amor só para quem nos ama, nem a alegria apenas para os dias bons. Que saibamos compartilhar o que recebemos, sem medo de ficarmos sem. Que o teu Espírito nos ensine a ser fontes e não barragens. Que por onde andarmos, deixemos rastros de fé, de mansidão, de domínio próprio. Que sejamos lembrados não por nossas palavras bonitas, mas pelos frutos silenciosos que alimentaram alguém em tempos difíceis. Que cada fruto gerado em nós aponte para ti. Ó Senhor de infinita bondade, derrama sobre nós a sabedoria para compreender que os frutos do Espírito não são metas humanas, mas manifestações sobrenaturais da tua presença viva em nós. Que não tentemos produzi-los por esforço próprio, mas nos rendamos completamente ao teu agir em nossas vidas.
Ensina-nos a depender de Ti em cada decisão, em cada reação, em cada desafio. Que o Teu Espírito nos conduza de forma natural e constante a atitudes que reflitam Teu amor e Tua santidade. Que a Tua mão seja visível em cada detalhe do nosso caráter, moldado com paciência e verdade. Ó Espírito Santo, forma em nós uma espiritualidade equilibrada, onde a busca pelos dons seja acompanhada da prática diária dos frutos. Que não sejamos conhecidos apenas pelos milagres, pelos feitos, pelos sinais, mas pelo fruto doce de uma vida transformada. Ensina-nos que os dons edificam o corpo, mas os frutos sustentam o caráter. Que a alegria não dependa da manifestação extraordinária, mas da certeza da Tua companhia contínua. Que a paciência não venha apenas com a maturidade, mas com a entrega diária ao Teu ritmo. Molda-nos por dentro para que o que fazemos por fora seja reflexo da Tua ação. Ó Deus de todo cuidado, fortalece em nós o senso de responsabilidade sobre os frutos que recebemos. Que não sejamos negligentes com o que já foi plantado. Dá-nos olhos atentos para perceber quando um fruto precisa ser podado, quando está amadurecendo, quando necessita de mais luz, mais água, mais tempo. Que a nossa alma seja um solo sempre disposto a crescer, sempre sensível ao Teu toque, sempre fértil para o Teu agir. Que possamos cultivar com zelo o que Tu confiaste a nós, e que o crescimento seja constante, mesmo que lento. Ó Senhor de todas as coisas, desperta em nós um senso de urgência para viver os frutos do Espírito. Que não deixemos para amanhã o amor que podemos oferecer hoje, a paciência que podemos exercer agora, o perdão que pode ser dado sem demora. Que não percamos tempo alimentando ressentimentos, cultivando orgulho, insistindo em atitudes que nos afastam de Ti. Que o Teu Espírito nos mova à ação, à mudança, à entrega total. Que a cada novo dia possamos começar com o desejo sincero de frutificar mais, de ser melhores, de amar mais profundamente. Ó Espírito que consola, sustenta em nós os frutos nos dias de fraqueza. Quando não tivermos forças para amar, ajuda-nos a amar mesmo assim. Quando a paz parecer distante, que a Tua presença seja suficiente. Quando a paciência estiver se esgotando, que o Teu alento renove nossa capacidade de esperar. Não permitas que as emoções momentâneas apaguem os frutos que o Teu Espírito tem cultivado com tanto cuidado. Que nos dias cinzentos os frutos sejam a cor viva que testemunha que Tu habitas em nós. Ó Deus que guarda os corações, livra-nos da tentação de manipular os frutos para ganho próprio. Que nunca usemos a bondade como moeda de troca, a mansidão como estratégia, a fidelidade como fachada. Purifica nossas intenções, limpa nosso interior de toda vaidade espiritual. Que os frutos sejam verdadeiros, consistentes e sem pretensões. Que não precisem de vitrine, nem de reconhecimento. Ensina-nos a viver de forma que o fruto seja natural, como respiração, como gesto espontâneo, como vida que flui de Ti. Ó Senhor que vê o invisível, capacita-nos a enxergar os frutos também na dor dos outros. Que sejamos sensíveis ao crescimento que está acontecendo, mesmo quando não é perceptível. Que não julguemos a árvore antes do tempo, nem cortemos o galho que ainda está florescendo. Dá-nos graça para reconhecer o esforço alheio, para aplaudir o progresso do outro, para semear palavras que incentivam e não que ferem. Que a nossa presença encoraje e nunca desencoraje. Que sejamos colaboradores do Teu jardim e não juízes dos frutos ainda verdes. Ó Espírito que forma o novo, ajuda-nos a perceber quando um fruto está sendo sufocado por práticas antigas. Mostra-nos o que ainda precisa ser abandonado. Hábitos, vícios, palavras, relacionamentos, posturas. Que nada em nós impeça o pleno florescimento do Teu agir. Que tenhamos coragem de podar, de renunciar, de mudar. Que a transformação em nós não seja superficial, mas profunda e contínua.
Ensina-nos a obedecer mesmo quando dói, a ceder mesmo quando o orgulho grita, a seguir mesmo quando não vemos o caminho todo. Ó Deus de paciência eterna, ensina-nos a lidar com o tempo da frutificação sem desânimo. Que não desistamos de buscar os frutos apenas porque eles demoram a aparecer. Que cada estação seja respeitada, cada processo seja valorizado, cada passo seja honrado. Livra-nos da comparação com o tempo do outro, da ansiedade que rouba a fé, do imediatismo que despreza o crescimento real. Que possamos ver o valor do cultivo silencioso, da espera perseverante, do crescimento invisível aos olhos, mas poderoso aos teus olhos. Ó Senhor da transformação, leva-nos a entregar cada área estéril da nossa vida para que o teu Espírito possa trabalhar. Mostra-nos onde ainda não frutificamos, talvez na forma como falamos com os nossos, no modo como reagimos ao que nos desagrada, no cuidado com o próximo, na pureza do pensamento. Não permitas que haja em nós parte alguma que permaneça intocada pela tua graça. Que cada canto do nosso ser seja lugar de frutificação. Que cada área entregue produza frutos que revelem teu reino. Ó Espírito Santo, inspira-nos a viver de modo que os frutos não apenas apareçam, mas permaneçam. Que não sejamos inconstantes, como folhas levadas pelo vento, mas firmes como árvores plantadas junto às águas. Que os frutos não venham e vão com as estações, mas que sejam consistentes, fiéis, contínuos. Ensina-nos a criar raízes profundas em ti, para que nada nos abale. Que a nossa espiritualidade seja firme, madura e equilibrada. Que ao te verem em nós, os outros desejem te conhecer. Ó Deus que nos conhece por dentro, ajuda-nos a identificar os falsos frutos, atitudes que se parecem com amor, mas são interesse. Palavras que soam piedosas, mas são vazias. Gestos que impressionam, mas não curam. Dá-nos discernimento, verdade e arrependimento. Que sejamos verdadeiros contigo, sem máscaras, sem encenações, sem auto-engano. Que os frutos do teu Espírito sejam tão reais quanto o ar que respiramos. Que não precisemos fingir virtudes, pois tu já estás nos formando para vivê-las com sinceridade e liberdade. Ó Senhor de toda simplicidade, ensina-nos que os frutos do Espírito se manifestam mais claramente na simplicidade da vida. Num sorriso, num favor, num silêncio, num abraço, numa escuta atenta. Que não busquemos grandes feitos para provar nossa fé, mas pequenos gestos que revelam grande amor. Que o extraordinário se revele no ordinário. Que sejamos presença leve, coração disponível, mãos estendidas. Que a santidade se vista de humildade e que os frutos se expressem nos detalhes do cotidiano. Senhor, reconhecemos que sem ti nada podemos fazer e que toda transformação verdadeira vem do teu Espírito que habita em nós. Agradecemos por cada fruto que começaste a formar em nosso interior. E te pedimos que continues a trabalhar em nós, moldando nosso caráter, limpando o que precisa ser removido e fortalecendo o que precisa crescer. Que cada passo nosso seja guiado pela tua presença e que sejamos reconhecidos não por títulos ou palavras, mas pelo testemunho silencioso de uma vida que reflete teu amor. Fortalece-nos na caminhada. Ajuda-nos a perseverar quando a jornada for difícil e que nunca percamos o desejo de sermos cada vez mais parecidos contigo. Que sejamos ramos vivos, ligados à videira verdadeira, sempre frutificando, sempre crescendo. Ó Espírito Santo, obrigado por nos ensinar com paciência e amor. Que os frutos gerados neste tempo de oração não se percam, mas encontrem terreno fértil em nosso dia a dia, em nossos relacionamentos, decisões e pensamentos. Que a paz que recebemos aqui nos acompanhe, que o amor semeado floresça e que a alegria seja constante em nosso coração. Ensina-nos a cultivar a comunhão contigo todos os dias e a buscar a tua presença antes de tudo.
Que o teu toque continue agindo mesmo após o fim desta oração, renovando nossas forças, iluminando nossos passos e nos sustentando com graça e fidelidade. A Ti entregamos tudo o que somos e tudo o que temos. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.